Esse curso depois ele vai estar disponível no nosso canal no YouTube, né? Não deixem de seguir lá, dê um like, vai nos ajudar no projeto, né? Essa é a fala padrão dos YouTubers, né? Então eu não sou YouTuber, mas estamos no YouTube, então não deixem de seguir, indicar, compartilhar, dar um like. Isso vai ajudar esse projeto cada vez ficar mais forte, né? O projeto EDEX UF, projeto Educação Executiva UF. UF, para quem não conhece, né, que tem pessoas de outros estados. No Rio de Janeiro fala-se em UF, todo mundo sabe, né? Universidade Federal Fluminense, né? UFF, né? Então nós pronunciamos UF, né? E então é dessa forma que falamos, na UF, tá? Mas para muitas pessoas de fora do estado, muitas vezes falam UFF, né? Universidade Federal Fluminense, tá? Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos dar início então à primeira aula, né, da nossa turma 1 de Controladoria e Finanças Corporativas, Educação Executiva 1, curso gratuito, com esse projeto de aproximar, né, a academia do mercado de trabalho, colocando em prática uma boa teoria, né? Eu acho que nada tão prático como uma boa teoria, mas nós precisamos também ver a prática, precisamos aplicar a prática. Então, nesse nosso projeto, temos diversos colaboradores, professores, docentes que atualmente estão na prática, né? São pessoas que estão na academia, mas que ao mesmo tempo também estão na prática, tá? Então, está aqui conosco, né, professor, né, também gerente contábil financeiro, Paulo Henrique Pereira dos Santos, né? Antes até de continuar a apresentação carinhosamente chamo de PH, né, acho que ele vai me permitir, né, continuar agora falando PH, né, que Paulo Henrique, né, PH, carinhosamente chamo ele de PH, né, nós trabalhamos juntos no Grupo Synergy, né, então, a partir de agora, até quem quiser, assim como o PH está com a câmera aberta aí, então acho que vocês já estão observando, já já eu passo a palavra para ele que vai conduzir esse primeiro encontro, né, ele que está na prática, né, vivendo a prática aí, então né, nada melhor do que ele para passar essa primeira ideia, né, da controladoria. E o PH ele é mestrando em controladoria de empresas, né, em finanças empresariais pelo Mackenzie. Ele tem MBA em Controladoria Empresarial pela Unip, ele é graduado em Ciências Contábeis pelo Mackenzie, possui aí mais de 22 anos de experiência em empresas de grande porte, como a Sanofi, Aventis, KPMG, Avianca, Synergy Group, Oncoprod, Sotzlo Essilor Group, IPH Global, e atualmente ele é gerente contábil financeiro da IPH do Brasil e desenvolve treinamentos e palestras voltados para a de controladoria. Então, um cara que tem expertise fantástico aí, e também um cara que está sempre estudando, que eu tive o prazer de também trabalhar junto no mercado, e agora também tenho o prazer de tê-lo em nossa equipe do projeto Educação Executiva UF, quando se trata de cursos como esse, né, voltados à controladoria e finanças. Muito obrigado, PH, novamente, por ter aceitado participar desse projeto, né? É um projeto que a gente está muito contente por essas primeiras turmas, né? Então, turma 1 de Controladoria de Finanças Corporativas, espero estar falando assim, aberta hoje o curso da turma 145, 146, quer dizer, isso que eu espero, e talvez eu esteja nem mais coordenando, né, o projeto, porque é um projeto do Departamento de Contabilidade da UF, né, campus aterrado, né, de Volta Redonda, né, porque nós temos 10 campi, né, estamos em 10 cidades, temos mais que 10 campos, mas estamos em 10 cidades, né, inclusive em Oriximiná, no Pará, com campus avançado, né, fora do Rio de Janeiro, para fazer projetos de extensão lá, bem lá próximo a uma população ribeirinha, indígena, né, quilombola, né, então
bem interessante lá, o campus avançado da UF, né? Então, tá com a palavra, pegar, fique à vontade, tá? Eu vou fechar aqui a minha câmera e o meu microfone e aproveitem muito aí o PH, viu, pessoal? Aproveitem bastante ele. Com a palavra, PH, muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Ivan. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Me escutam bem? Sim. Obrigado. Legal. Bom, pessoal, o Ivan, como ele já falou um pouco de mim, tive o prazer de conhecê-lo numa empresa chamada Synergy Group. Era uma holding, nós trabalhávamos dividindo baia lado a lado e pudemos compartilhar bastante momentos juntos no trabalho, né? O Ivan é uma pessoa fantástica, que se lembrou de mim nesse projeto. Pelo que ele me falou, é um projeto que ele vem trabalhando há um bom tempo já, e foi uma vitória bastante importante da universidade conseguir a abertura desses cursos de extensão de formação executiva. E eu tive a honra de ser convidado para fazer parte dessa equipe, dessa primeira turma, para ministrar aula de controladoria e finanças. Eu vou falar um pouco de mim, e a gente pode ir falando, levando a aula num bate-papo, caso vocês queiram, tá? E aí a gente vai vendo a dinâmica da aula. Tem um filminho que eu vou passar para vocês também, para a gente poder discutir posteriormente alguns temas que são importantes e relevantes, que condizem com essa primeira aula, tá? Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação aqui. Só um minutinho, tá? Estão vendo a apresentação? Sim. Legal. Obrigado. Bom, vamos lá. Sejam bem-vindos ao curso. O Ivan já fez a apresentação, é o primeiro, e acreditamos que esse curso tem o potencial para seguir por longa data, né? Bom, eu me chamo Paulo Henrique Pereira dos Santos, eu tenho 39 anos, formado em Ciências Contábeis pelo Mackenzie, tenho MBA em Controladoria e Finanças pela Unip, e estou terminando o mestrado de Controladoria e Finanças Empresariais no Mackenzie. Sou gerente financeiro contábil, como o Ivan disse, de uma multinacional argentina. Trabalho há 22 anos na área, né? Eu comecei como no escritório de contabilidade. Antigamente tinha a profissão de digitador, então eu entrei como um digitador. E posteriormente eu assimilei fácil as informações e depois de um tempo decidi seguir a carreira contábil, né? Então comecei no escritório de contabilidade, posteriormente eu fui para a Sanofi Pasteur, que faz a vacina para gripe, né? E também faz o remédio de pirona, enfim, diversos medicamentos, né? Depois eu saí da Sanofi e fui para a KPMG, trabalhei por 2 anos e meio como auditor de indústrias, e tive bastante experiência, adquiri experiência no ramo industrial, inventários físicos, controles SOX, enfim, consegui ir ampliando um pouco o meu leque de conhecimento aí, que até então estava girando em torno de financeiro e contábil, né, e caí para a parte de auditoria. E na holding Synergy Group, onde eu trabalhei com o Ivan, a gente trabalhou na área financeira, eu trabalhei na área financeira e posteriormente fui para a área de controladoria. E daí em diante eu segui somente na área de controladoria, né? Hoje eu sou gerente financeiro contábil, mas atuo praticamente como um controller da empresa. Eu sou viúvo, sou pai de um menino de 16 anos e da Pietra de 9 anos. Aí estão o meu LinkedIn e o meu e-mail para quem quiser um contato posteriormente, tá? Então, acredito que o Ivan me selecionou para essa aula exatamente pelo meu know-how em controladoria. Então, queria fazer uma pesquisa rápida, deixa eu só ver aqui. Quantos de vocês aí... Sim, já trabalhei na Big Four, eu trabalhei na KPMG durante 2 anos.
Quantos de vocês aí trabalham com controladoria ou finanças? Se vocês quiserem ir colocando no chat qual é a área de vocês, administração, contábil, jornalismo, enfim, seja o que for, só para eu ter uma noção de qual que é o público que eu tenho aqui. Estagiário em controladoria, Karina Linhares, controladoria, auditoria na Ernst Young, legal, departamento pessoal, engenheiro civil, liguei para uma empresa de controladoria bacana, trabalha na Price, legal, contábil, analista, bacana, bastante gente da área contábil. Pô, show de bola. Não vou estar falando grego para vocês. Bom, legal. Deixa eu voltar para a apresentação. Vocês continuam vendo a apresentação, né? Sim, sim. Vamos lá. O que é a controladoria? A controladoria, de uma maneira muito sintética, assim, ela é a parte da empresa que ela planeja, ela coordena, controla, informa, ou seja, ela acaba aqui tendo um processo quase que por completo, passando por completo na empresa. Por quê? Porque quando você fala em planejamento, você tem que entender que você está citando um processo que vai desde da emissão da nota do pedido do cliente até a chegada desse material no estoque para você atender a necessidade do cliente, posteriormente ao faturamento disso, e assim vai. Então, quando você planeja, você precisa realmente esmiuçar isso, né? Então, a controladoria, ela nada mais é do que um departamento estratégico dentro da empresa, que ela faz todo o planejamento, coordena, controla, informa as atividades que acontecem na empresa, tá? E qual que é o objetivo da controladoria? Alguém pode me falar? Alguém tem uma ideia do que seria? Alguém arrisca? Ok. Bom, legal. O objetivo principal da controladoria é dar informações suficientes para a gestão para que ela possa tomar as decisões estratégicas da empresa. E de uma forma que ela consiga fazer comparações, mensurações, para saber se o que eles planejaram está sendo alcançado, está sendo atingido no decorrer do tempo e conforme a operação está acontecendo, né? Então, num resumo, a controladoria visa garantir à empresa que a empresa atinja seus objetivos financeiros, operacionais e estratégicos de forma eficiente e eficaz. Tá? E tem uma frase que eu gosto muito, que é de dois escritores, eles chamam Hackett e Wilson. Eles falam o seguinte: a controladoria não compete o comando do navio, pois esta tarefa é do primeiro executivo. Representa, entretanto, o navegador que cuida dos mapas da navegação. É sua finalidade manter informado o comandante quanto à distância percorrida, ao local que se encontra, a velocidade da embarcação, a resistência encontrada, aos desvios da rota, aos recifes perigosos e aos caminhos traçados para que nos mapas que o navio chegue ao destino. Tá? Eu acho muito interessante porque ele não dá autonomia da decisão, mas ele faz com que a pessoa que tenha que tomar essa decisão esteja bem munido de informações para que tome a decisão de maneira respaldada. Então, quando a gente fala de controladoria, a gente tende a aplicar ela principalmente na nossa vida empresarial, de funcionário, de colaborador, né? Mas, na verdade, se você reparar, existe dentro da controladoria, nós, na nossa vida pessoal, somos controllers. Nós temos o controle da nossa vida. Então, tudo que a gente, de certa maneira, decide, planeja, controla, está relacionado à controladoria. Então, não só na vida empresarial existe o controller, como também na sua vida pessoal, você é o seu próprio controller, por incrível que pareça.
E como que funciona a controladoria? A controladoria, ela tem interligação direta com outros departamentos. Ela não é um departamento isolado, tá? Ela trabalha de forma holística. Ela trabalha catando a mão do departamento comercial e ligando a mão do departamento de compras, que liga a mão ao departamento de produção, que liga a mão ao departamento de qualidade. E assim, essa cadeia vai toda se falar através dos direcionamentos que o departamento de controladoria passa, né? Então, quais são os departamentos principais que a controladoria atinge ou que pode interagir diretamente? Pessoal, até aqui tudo bem? Vocês estão acompanhando? Tá tranquilo? Alguém quer comentar alguma coisa? Tá tranquilo, pode continuar. Beleza, vamos lá. Interligação com outros departamentos. Quais são esses? Financeiro e contabilidade. De cara, né? A gente já pode ligar eles. Por quê? Enfim, tudo que envolve dinheiro, tá lá o planejamento, tá lá os controles, né? E contabilidade, tem gente que acaba... Tem empresas que acabam tratando tudo de uma única maneira, né? Mas existe sim uma necessidade de fazer o departamento financeiro conversar com a contabilidade, tá? Muitas vezes existe uma secção aí, existe um racha entre eles. Então é importante que a controladoria haja de maneira que faça esses departamentos conversarem. Outro departamento é o P&A, o Planejamento Estratégico. Ela desempenha um papel crucial aqui, porque ela pode fornecer análises financeiras e insights para direcionar as decisões da diretoria. Então, mais um departamento onde que é extremamente importante o controller agir, fazendo o elo interdepartamental. O outro departamento é produção e operações. Porque muitas vezes acaba que o processo fica parado na produção, ou existe um gargalo na produção, existe um gargalo no armazenamento, existe um problema de gerenciamento de espaço. Então, tudo isso precisa ser solucionado. E muitas das vezes, as pessoas, por enxergar a visão apenas do seu departamento, elas não conseguem solucionar ou sugerir uma ideia de que o departamento, de maneira que seja eficaz para toda a empresa a solução. Então, muitas vezes, ela é eficiente ali naquele momento para o departamento, mas quando, no fim das contas, tem que atingir o objetivo principal da empresa, acaba parando ali. Então, a controladoria também age nesse sentido com produção e operações, tá? E eu vi alguém escrevendo ali de recursos humanos, quem que foi? Deixa eu lembrar aqui, só um minutinho. Controle de gestão, tal. Só um minutinho, gente. Poxa, não vou achar. Juliana Dark, departamento pessoal. É isso aí. A controladoria também faz esse elo. Por quê? A controladoria pode fazer a atualização da política de remuneração, incentivo, garantido que esteja alinhado com os objetivos organizacionais, objetivos da diretoria, ou seja, com o objetivo global da empresa de uma maneira, ou seja, mais macro e não tão dentro só do departamento, né? Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Vou seguir, tá? Qualquer coisa vocês podem interromper e mandar aqui a pergunta no chat. E quais são os benefícios da controladoria? Bom, a controladoria ela traz benefícios inicialmente para a tomada de decisão. Ou seja, quando a gente enriquece a pessoa que tem que decidir com informações de qualidade, informações que trazem peso e relevância para uma decisão, a gente vai dar meio caminho andado para essa pessoa poder decidir. A controladoria muitas das vezes já chega com as propostas e com as opções que podem ser usadas na situação. E cabe ao gestor decidir, né?
Outro benefício da controladoria, com o controle, revisão de processo e passando minuciosamente por cada etapa, é possível verificar, é possível identificar processos duplicados, desperdício de tempo, perda de eficiência na qualidade do trabalho, o que pode estar causando. Então, a controladoria faz com que a gente tenha uma otimização dos recursos da empresa, né? Bem, aumento da eficiência operacional. O que acontece? A controladoria também contribui para o aumento da produtividade da organização. Por exemplo, eu citei o caso de espaço, né? Na empresa onde eu trabalho, por exemplo, a gente está fazendo uma reorganização do estoque com base em curva ABC. Isso está trazendo um ganho de tempo na separação desse material, um ganho de espaço, porque nós estamos mantendo produtos que acabam tendo mais dificuldade de saída, né? Ou demoram mais para sair. Nós estamos mantendo num espaço do galpão onde é isolado, onde a gente não tem muito acesso, e estamos trazendo para mais próximo os produtos que saem mais. Então, a controladoria ajuda a fazer esse realinhamento operacional para que traga benefícios efetivos, né? E também o cumprimento das regulamentações e normas, né? A controladoria faz com que a gente esteja a todo tempo fiscalizando, nos fiscalizando para saber se estamos atendendo às demandas fiscais, às legislações fiscais, estamos prestando todas as declarações que temos que prestar, estamos dentro da legislação. Então, a controladoria garante com que o nosso trabalho esteja sempre sendo conduzido de forma legal e legítima, né? Bom, de uma maneira resumida, a controladoria desempenha um papel vital na gestão financeira e operacional da empresa. Sua integração com outros departamentos e sua capacidade de fornecer insights estratégicos podem ajudar a impulsionar o sucesso e a sustentabilidade do negócio. Sobre a controladoria é isso, tá? Agora, como parte do escopo que a gente havia definido para a aula, o que nós vamos fazer? Tem um filme, ele é curtinho, ele é de 35 minutos, 40 minutos. Eu vou colocar o link dele aqui, ele está disponível no YouTube. Ele é um filme extremamente prático para quem está no ramo e no mercado que nós trabalhamos. Eu queria que vocês assistissem para que nós pudéssemos debater depois. Eu, quando assisti a primeira vez, eu me vi em diversas cenas, eu me vi tão pressionado quanto, eu me vi em diversos personagens. Eu queria que vocês assistissem, se dedicassem, vissem, tirassem proveito, porque depois nós vamos discutir algumas coisas e vamos entrar num tema de índices e KPIs, e vai ser importante a gente ter esse conhecimento aí, essa ciência do filme, tá? Eu vou colocar o link para vocês. Eu vou fazer assim, nós vamos deixar, eu vou fechar a tela e vocês assistam o filme e eu vou combinar aqui um horário para que a gente volte. O filme ele tem de 35, 40 minutos, vamos combinar aqui, ó. 8h15 a gente volta, depois de vocês assistirem, e aí a gente vai debater em cima vamos fazer algumas perguntas em cima do filme e tocar o restante da aula, tá bom? Vou fechar aqui. E vocês... Alguma dúvida, galera? Vocês querem perguntar alguma coisa? Assistam o filme, ele é bem interessante. Ele é bem interessante. Para quem está no mercado, indústria, comércio, tem que atingir meta. Se você trabalha sob pressão, tem que rever fluxo, processo, fluxograma. É muito interessante, tá? Então eu vou fechar aqui um minutinho e aí daqui a pouquinho a gente volta. Tá bom? 8h15. Até mais, pessoal.
pessoal. Estão por aí? Vou dar mais uns 3 minutinhos para caso alguém esteja terminando, tá? 3 minutinhos. E aí, pessoal? Gostaram? Podem comentar por voz se quiserem, fique à vontade. Eu vi aqui, ó, a Karina Linhares falou muito bom filme, Ana Paula excelente, sim. Flaviane, muito bom. Ele dá para traçar um paralelo aí com bastante coisa que a gente falou antes do filme, né? Ele esbarra ali no planejamento estratégico, passa por produção, estocagem, recursos humanos. Você vê que em um dado momento ali do filme ele fala que tem que falar com o sindicato, tem que alinhar com o sindicato as horas que precisa ser trabalhada, né? Bacana. Eu me vi em diversos personagens ali, onde a gente pode fazer esse paralelo, tá? Bom, eu vou voltar para a apresentação. Eu tenho algumas perguntas, e aí eu queria que vocês pudessem participar e der um de vocês. Sim, sem dúvida, a analogia da fábrica com as crianças, né? Quando ele percebeu que o Herbie não conseguia acompanhar o ritmo. Bacana. Legal. Mais algum comentário? Vou voltar aqui para a apresentação enquanto isso, tá? E aí eu queria... Eu queria ver com vocês o seguinte. Esse filme, ele é do Eliyahu M. Goldratt, né? E algumas questões que a gente levantou aqui são as seguintes. Gerenciar a produção era o primeiro foco de Alex. Quando ele percebeu que sua visão podia estar limitada? Quando que vocês acham que foi o momento que ele... chave para ele? Alguém tem uma ideia? Alguém quer arriscar? Eu acredito que foi na primeira conversa que ele teve com o ex-professor dele, onde ele conseguiu entender que mesmo com o aumento de produtividade, isso não estava agregando o que mais importava para a empresa, que é a questão financeira, porque toda empresa só existe para isso. Então, aquele momento foi um momento chave que ele colocou a mão na consciência e falou, realmente, a eficiência do meu trabalho, da máquina que a gente comprou, não está influenciando no quanto de dinheiro que realmente está entrando na empresa. Foi naquele momento que eu identifiquei. Exato, exato. Eu também entendo que foi a partir desse momento que ele começou a se perguntar, né?
Ué, mas por que que o aumento da produtividade não está relacionado, não está fazendo relação, né? E eu não sei se vocês assistiam antigamente a um desenho chamado Caverna do Dragão. Esse professor Jonah aí é muito parecido com o Mestre dos Magos. Aparece, dá um conselho e vai embora, né? Aparece umas Boa 4 vezes analogia. no filme. Quando o cara tá precisando, olha, agora eu preciso ir. Tchau. Vai embora. Ele não fala nada, ele só dá 3 Isso. palavras e de repente ele não tá mais lá. Olha, desculpa, mas eu tenho que pegar um voo agora para outro país. Exatamente, do nada, né? Preciso pegar um voo. Fica com o Vingador aí agora. Mas vamos lá. Bacana, Monique. Obrigado pela sua contribuição, tá? Também acho que foi nesse momento aí que ele começou, e ele começou a perceber que ele fazer análises de maneira isolada não traria o resultado esperado, né? Então ele pegava uma máquina, olha, essa aqui aumentou tanta produção, essa aqui trabalha tanto turno por hora e está produzindo a tantos por hora. Mas não significa efetivamente que trazia dinheiro para o caixa, né? Essa pergunta aqui ela é um pouco genérica, mas dá para a gente conversar a respeito dela. É o seguinte: discuta modelos de decisão. O que são, como são elaborados e como são utilizados. Não quero entrar a fundo na matéria, no modelo de decisão aqui em cima de uma empresa, mas a gente pode adotar, por exemplo, um modelo de decisão pessoal. Como eu disse, nós somos os controllers da nossa própria vida, então como que você toma uma decisão? Em que você se baseia para tomar uma decisão, seja ela qual for? Né? Alguém quer falar? Eu vou dar uma ideia aqui, por exemplo. Uma pessoa caminhando por uma rua, em um determinado momento, à noite, ela foi assaltada. Levaram carteira e celular dela. A pessoa se restabeleceu, tirou os documentos de novo, comprou o celular. O que ela fala? Vou passar por essa rua nesse mesmo horário de novo? Ela tende a evitar, né? Ela tende a evitar. Por quê? Quais são os princípios? O que norteia ela aí? Bom, eu tomei um prejuízo financeiro, corri um certo risco de vida, fui assaltado, né? Fiquei na mão de um criminoso. Eu não quero passar por isso de novo. Então, em base ao que a pessoa estabelece como um parâmetro, como um momento, uma decisão, uma caminhada para ela, esses são os parâmetros que vão nortear a decisão dela. Então, assim, nesse momento, ela não quer perder dinheiro, ela não quer correr mais risco. E assim também são as decisões da empresa. Eu quero diminuir os estoques. Bom, se eu tenho itens muito obsoletos no estoque, eu tenho itens antigos, ultrapassados tecnologicamente, defasado, de repente fazer uma promoção de queima de estoque é uma decisão legal, é uma maneira, é um jeito de tomar a decisão, né? Então, assim, a decisão, o modo de decidir vai estar muito mais relacionada à experiência, às coisas que já foram vivenciadas, ao histórico da empresa, entendeu? Então, as decisões passam por aí, pelos objetivos que a empresa pretende, determina como base para ela, tá? Exato. Um deles é a experiência, exatamente. Muito bom. Agora, voltando aqui um pouco mais para o filme, né? Discuta os conceitos de eficiência versus eficácia. Eu queria ouvir de vocês, de repente, aí, o que vocês conseguiram perceber no filme em relação a essa pergunta, a essa afirmação, né? Eficiência e eficácia. Alguém consegue me dar um exemplo ou tirar o próprio exemplo do filme? Paulo, Oi. boa noite, tudo bem? Boa noite, Arlindo. Tranquilo. Um fato relevante que eu acho que eu gostaria de te ouvir em relação propriamente ao filme e atuação. Vamos puxar aqui o filme com a questão propriamente do controller, que me chamou a atenção no filme dois aspectos, né? Como que o indivíduo é capaz, como controller, desenvolver essa capacidade de liderança,
para trazer um projeto, no caso, especificamente, né, aumentar a produtividade, melhorar o desempenho financeiro da companhia, essa capacidade de liderança dele, e, ao mesmo tempo, trazer um elemento de inovação. É claro que o filme é bem antigo, né? Mas, de forma nenhuma, esses dois aspectos invalidam vamos assim dizer, trazer isso para a nossa realidade hoje. Não é? Que perfil, que características, que habilidade que teria esse controle hoje, ainda mais num momento tão difuso, né? como esse, em termos de você ter engajamento de pessoal para o projeto, etc. E a forma tão fugaz como as pessoas se mantêm nas companhias hoje, e até as próprias companhias, evidente, não é? E esse elemento de inovação, né? Inovação dos processos, né? Inovação tecnológica, inovação, e como que o controller, de modo geral, lida com isso aí dentro de uma situação mais estratégica para a companhia. Excelente pergunta, Arlindo, obrigado pela participação. Vamos lá. Você tocou num ponto muito importante, que são os soft skills, né? A pessoa que está nessa área de controladoria, ela precisa ter algumas habilidades que não estão... Obviamente, ela tem que ter habilidades técnicas, que, historicamente, ela foi desenvolvendo ao longo da carreira, né? Seja uma carreira inicial, ou seja uma carreira de meia vida para frente, digamos assim, ela tem que ter historicamente algum conhecimento técnico. Contudo, não tenho medo de falar isso, as soft skills são extremamente relevantes para que o controller consiga desempenhar um papel de elo entre os departamentos, né? Então, assim, a resiliência, a capacidade de ouvir, capacidade de seguir uma hierarquia, de obedecer instruções, ordens, procedimentos, seguir os valores e princípios da empresa, né? Porque, assim, uma empresa, ela dá certo, dizem que com o olho do dono, né? Então, quando a pessoa que fundou a empresa começa a perder, não perder a mão por conta de administrativamente não estar conseguindo dar conta, mas sim a empresa começa a tomar um corpo e ele não consegue mais direcionar os olhos dele para todo canto, ele precisa estabelecer pessoas capacitadas que possam transmitir a visão, valor e princípio da empresa da mesma forma que ele. Então, assim, estando você alinhado com esses princípios, hierarquia, habilidade de escutar, discutir, e discutir no sentido de trazer um proveito, um benefício para a empresa, né? Com seus colegas, de discutir com seus colegas temas. Hoje em dia, realmente, a gente tem muita dificuldade porque existem diversos tipos de pessoas e pessoas que talvez não estejam bem preparadas psicologicamente, emocionalmente, para lidar com esse tipo de contato, convívio com outros departamentos, né? Porque, além de toda essa habilidade em lidar com pessoas, você precisa fazer com que trazer a inovação, como você bem disse. E muitas vezes você não tem propriedade sobre o tema, mas dividindo informação, partilhando conhecimento e fazendo análises, né? A gente vai falar bem brevemente um pouquinho de análise de desempenho daqui a pouco. Existem alguns relatórios, alguns informes, alguns demonstrativos que são capazes de direcionar, redirecionar ou realinhar os caminhos que a empresa estão seguindo, né? Essas demonstrações, demonstrações não, esses modelos de desempenho, essa é a palavra, eles são capazes de fazer com que você siga esse caminho sem sair muito fora do contexto, né? E sim, a inovação, a novidade
não vai vir naturalmente, é com muito esforço. Mas acredito que o caminho é esse, Arlindo, né? Demanda bastante soft skill e habilidade para entender o processo da empresa. Eu gosto muito de fazer um trabalho, quando eu chego para prestar algum tipo de serviço na empresa, que é o levantamento do fluxograma de processo. É incrível o poder de entendimento que isso traz para você quando você está tentando entender o contexto em que a empresa vive, né? Então, acredito que existam algumas ferramentas que podem fazer você chegar bem próximo de decisões ou de ideias, alguma coisa a respeito. Tá ok, Arlindo? Espero ter respondido aí, ou parcialmente ter respondido sua pergunta. Tá ótimo, muito obrigado. Legal, Arlindo. Tá? Vou voltar aqui com vocês no conceito de eficiência e eficácia. Alguém quer arriscar? Alguém quer falar alguma coisa? Legal, isso aí. Pedir para verificar, levar em sua mochila e redistribuiu para o restante. Exato, porque ele identificou um gargalo, né? No caso, a Ana Paula está comentando aqui, quando ele trocou o menino, estava atrasando a equipe, pediu para verificar o que ele levava em sua mochila e distribuiu para o restante. Ou seja, ele identificou o gargalo, redistribuiu e fez com que todo mundo trabalhasse com um peso similar, né? Então vamos lá. Eficiência versus eficácia. No caso aqui, a eficiência fica para mim evidente quando ele está analisando as máquinas individualmente. Lembra que eu comentei da controladoria, que ela acaba tendo uma visão mais holística da coisa? Holística quando a gente olha um pouco mais macro, né? A gente sai um pouco daquele, ali eu estou dentro do departamento de produção, eu estou dentro do departamento de separação de estoque, estou dentro do departamento de recebimento. Não. O que ele fez? Ele teve que sair do micromundo ali dos departamentos e buscar alguma coisa mais ampla. Então, assim, as máquinas estavam sendo eficientes. Porém, a empresa não tinha a eficácia que precisava ter. Deixa eu dar um outro exemplo para ver se a gente consegue amarrar essa ideia. A seleção de 82, a seleção brasileira de 1982, é aquela seleção brasileira que todo mundo fala, poxa vida, como que não ganhou a Copa do Mundo? A melhor, encantou o mundo todo mundo viu jogar e ficava pasmado como jogava. Mas eles não ganharam. Então eles foram eficientes, porque deixavam todo mundo de boca aberta. Contudo, eles foram eliminados ali em alguma fase final ali e não seguiram a competição, o que trouxe a ineficácia. Então ele trouxe uma eficiência, ele tinha uma eficiência, mas não era eficaz. Vocês estão conseguindo entender a relação? Sim. Legal, bacana. Professor, Oi? é como se eficiência tivesse relacionado a durante o processo, né? E a eficácia é o resultado final. Exato, é isso. Entendi. A eficiência é durante o processo, mas não adianta a gente ser eficiente se a gente não atingir a eficiente em algumas etapas também, né? Às vezes apenas algumas. Exato. Ele vai depender do todo que você está analisando, né? Então, o ideal para a empresa é que venha a eficiência e também a eficácia junto. Entendi, Tá? obrigada. Imagina. E aqui uma pergunta um pouco mais genérica, né? Mas traz um tema aí para discussão. O que é mais importante para a empresa com fins lucrativos? O caixa líquido de um período ou o seu resultado? Alguém arrisca? Qual que é a diferença, né, entre caixa e resultado? Exato. O que acontece? O caixa líquido, ele é no imediato ali, né? Ele é no dia a dia. É onde você vê, eu vou conseguir pagar meus fornecedores ou não. Você vê a continuidade, você consegue fazer uma projeção e encaixar ali os seus pagamentos.
E o resultado da empresa, ele é um resultado estático ali daquele momento, onde ele não indica exatamente a sua disponibilidade, e sim o resultado da empresa. E o que interfere ali no resultado final, né, entre principais diferenças com o caixa ali, são depreciações, variação cambial. Então, no resultado da empresa é englobado outros tipos de contas contábeis que no caixa líquido não tem efeito, entendeu? Que eles não passam. Então, assim, a princípio, o caixa líquido é extremamente importante. Contudo, para uma análise um pouco mais completa, o resultado também é importante. Eu diria que os dois são extremamente importantes, mas para o dia a dia ali, o caixa líquido, sem sombra de dúvida, ele traz uma urgência no entendimento, tá? Bom, pessoal, eu vou dar por encerrado esse assunto da controladoria e vou passar rapidamente sobre os outros pontos, que é capital de giro e alguns indicadores, tá? Vou falar sobre a importância do capital de giro. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só um minutinho. Vamos lá. Qual que é a ideia do capital de giro? O capital de giro, ele é a disponibilidade que a gente tem para realizar as atividades da empresa. Então, nada mais é do que a disponibilidade do nosso caixa para que a gente faça a nossa empresa girar. Seja ela comprar material de escritório, seja para comprar investimentos, adquirir ativo imobilizado, para adquirir estoque, para trazer importação, para pagar impostos. Então, o capital de giro, ele é o nosso valor, dinheiro de liquidez disponível para que a gente possa utilizar. E aonde, né, a gente pode... E como que a gente pode identificar, em que parte que isso fica evidente para nós? Né? Dentro do ciclo operacional, como eu falei agora, comprando matérias-primas, isso traz um benefício para nós, por quê? Porque ele faz com que a gente possa fazer coisas programadas. Você ter um capital de giro disponível faz com que você possa fazer planejamento, se programar de maneira adequada em tempo e forma para que você atinja os objetivos, né? Você ter um capital de giro disponível, ele te traz flexibilidade financeira. Vamos supor que você passa por vendas sazonais, vamos dizer aí no caso da Balduco, que vende panetone no final. Balduco não vive só disso, óbvio. Mas, né, vamos supor que a maior parte do negócio dela fosse panetones do final do ano e Colomba Pascal agora da Páscoa. Então, a gente saberia que nesses momentos ele tem uma receita maior. E nesses momentos, nos momentos onde ele tiver uma receita menor, haverá uma baixa de reentrada de valores. E se ele tem uma flexibilidade financeira, um capital de giro disponível, ele pode suprir essas necessidades, entendeu? Então ele traz benefício para esse momento também. Gestão de estoques e contas a receber. Vamos imaginar que uma empresa trabalha com um contrato, compra programada. Então, o cliente dele falou, olha, daqui um ano nós vamos vamos montar uma plataforma de petróleo e nós vamos fazer uma exploração de petróleo lá no Nordeste e nós vamos querer tal produto para montar a plataforma, mas para daqui um ano. Então, se você tem um capital de giro, você consegue já trazer esse material para o estoque. Você faz com que a dinâmica de trazer e toda a logística seja favorável à utilização dos recursos, entendeu? E também, sem sombra de dúvida, o capital de giro, ele traz oportunidade de investimento. Então, você pode, em diversas maneiras, aplicar os seus recursos que não estão sendo utilizados na empresa. Tá? Sobre o capital de giro, é isso. Alguma pergunta, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Bem simples, né? O capital de giro, acredito que a gente não tem muitos problemas, tá? Vou falar aqui dos indicadores de desempenho. Os indicadores de desempenho nada mais são do que
deixa eu ver, um termômetro, uma bússola, e ele vai dizendo, com base nos parâmetros, lembra lá quando eu perguntei quais eram, como que a gente tomava as decisões, né, na nossa própria vida, e assim como a empresa também toma, então ela direciona ali as diretrizes, as balizas, para que a gente possa seguir. E os índices, os indicadores de desempenho, eles são a transformação dos fatos que ocorreram na empresa em números, sejam eles em volume de compra, sejam eles em peso, sejam eles em quantidade, enfim, na unidade de medida que for, e também monetariamente falando. Tá? Hoje a gente tem alguns indicadores de desempenho que são muito utilizados pelo mercado, que é o Balanced Scorecard, que ele tem uma visão de 4 pontos muito importantes, que é a visão financeira, a visão do ponto de vista do cliente perante a gente, é uma análise dos processos internos e também do desenvolvimento pessoal, né? Aprendizado e crescimento. Tá? Esse é um bom indicador que o pessoal usa. Tem o modelo Dupont, que está relacionado ali, muito mais relacionado à parte financeira, né? Ele pega o patrimônio líquido em 3 componentes. Então, ele pega a margem de lucro, o giro do ativo e a alavancagem financeira. Tá? E tem também a análise SWOT. A análise SWOT é muito utilizada, não só no departamento financeiro, falando nós com propriedade de causa, mas em todas as empresas, em diversos departamentos, porque ele tem uma certa facilidade em direcionar os pontos fortes, pontos fracos de uma empresa, as ameaças, oportunidades. Então, você aplicando esses indicadores de desempenho, você consegue ter ali as balizas, Arlindo, que a gente havia falado para conseguir identificar, né, alguns pontos, ou seja, de melhoria, seja de fortalecimento, de oportunidade ou ameaça. A gente também tem os KPIs. E o que significa KPI? KPI significa que é um indicador-chave de desempenho. E as empresas trabalham com vários KPIs, né? As empresas, na verdade, elas desenvolvem, existem os padrões, os standards, né, que nós utilizamos, porém as empresas também fazem com base nas necessidades delas. Desenvolvem históricos de KPIs, tá? Então eu vou passar alguns aqui, mais para a gente ter uma ideia, tá, gente? Eu não vou passar um a um como o que é, o que significa, mas é para vocês terem uma ideia do volume. Se vocês quiserem depois, eu disponibilizo os slides e o Ivan envia para vocês, ou até mesmo eu posso enviar para vocês no grupo ali do WhatsApp. Mas alguns exemplos de KPIs, tá? Eu vou passar para vocês. E eu vou começar pelos do financeiro. Então, por exemplo, temos a receita total. O que isso traz? A soma de todas as receitas geradas pela empresa em um determinado período. Bom, é um indicador. É uma receita total. Então, ele é um KPI. Lucro líquido. O que significa o lucro líquido? É a receita total menos o custo total. E assim a gente vai. A margem de lucro bruto é a receita total menos o custo dos produtos vendidos, dividido pela receita total. Então, assim, esses são os mais utilizados, os mais importantes para o meio financeiro. O ROI, o EBITDA, custo de aquisição do cliente, enfim. Tá? Alguma pergunta, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Vou seguindo, tá? Qualquer coisa vocês interrompam aí. Pode perguntar, interromper a fala, a gente volta. Temos também os KPIs de clientes. O que eles trazem? Eles trazem a taxa de satisfação do cliente, percentual de promotor versus percentual de detrator, retenção de clientes, o tempo médio de resolução de problema, ou seja, se você tem um pós-venda, né, uma análise para fazer, um retorno, uma devolução, quanto tempo isso demorou para ser resolvido para o cliente. Então, tem KPIs que medem tudo isso. Né? Então, esses são os que estão relacionados com clientes. Tem também de processos internos. Então, ciclo de produção, taxa de defeito ou retrabalho,
tempo médio de ciclo de venda, utilização da capacidade, que foi bastante que a gente falou aí, aliás, viu no filme, né? E o tempo médio de resposta a uma solicitação de serviço, tá? E também temos KPIs de aprendizado e crescimento. Taxa de treinamento de funcionários, índice de satisfação dos funcionários, turnover dos funcionários. Ok? Pessoal, alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém trabalha com algum índice desse? Alguém já viu algum índice desse? Coloca aí no chat. Ah, eu já vi EBITDA, o turnover, eu já vi o ROI, ou receita total, alguma coisa do tipo. Se não viu, também não tem problema. Acredito que ao longo do tempo as experiências profissionais vão trazendo no dia a dia para vocês isso. Mas a ideia aqui é dar um norte para vocês dos indicadores de desempenho que existem para medir não só na área financeira, mas também índices em outros locais da empresa, outros departamentos da empresa. Tá? Pessoal, alguma pergunta? Alguém tem alguma coisa para falar? Um comentário para fazer? Alguma coisa nova para trazer? Legal, pessoal. Se não há dúvida, se não tem pergunta, eu encerro por aqui. Bacana, Juliana, obrigado. Legal. Então, a próxima aula de vocês é na quinta-feira, às 19 horas novamente. O assunto é o prazo médio de pagamento e recebimento e prazo médio de renovação de estoques. Tá? Estaremos juntos aí novamente com o professor Ivan. Qualquer dúvida, eu passei meus contatos ali, e vocês também têm agora no grupo do WhatsApp. Podem me chamar, estou à disposição, tá bom, turma? Muito obrigado a vocês e uma excelente noite. E até a quinta. Obrigada, professor. Até quinta. Parabéns, professor Paulo Valeu, Henrique. obrigado, professor. Parabéns, PH, excelente. Muito obrigado. Valeu, professor. Até quinta. Tchau, tchau, gente. Até quinta, pessoal. Quinta, mesmo link, mas eu vou encaminhar novamente para vocês, viu? PH, fantástico, muito obrigado. O Arlindo fez algumas perguntas aí, né, para você. Legal, fez sim. Eu acompanhei. E a sala vai ficar aberta aí, porque eu não estou em casa aqui agora, deixei a sala aberta, gravando, mas depois eu edito, né, a gravação, corto um pouco. Mas foi fantástico aí. O filme A Meta, né, do Goldratt, é como você disse, né, ele traz múltiplas visões, né, e múltiplas áreas, né, dá para discutir. O pessoal da engenharia discute, né, a parte de engenharia de produção. Exato. A gente consegue discutir finanças, dá para discutir custos, dá para discutir tanta coisa ali, né? Você falou também demais de soft skills, né? Dá para discutir soft skills, né? Quer dizer, é um filme antigo baseado nesse best-seller do Goldratt, né? Uhum. Que é um cara que até critica, né, a contabilidade, fala que a contabilidade, os termos, né, muitas vezes são... Ele não concorda, né, com muitos termos da contabilidade. Mas fantástico. Parabéns aí, PH. Muito obrigado, viu? Legal, professor Ivan. Muito obrigado, tá? Turma, uma boa noite para vocês, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.